nossa aula vai ser sobre o gnosticismo. Eu já havia mandado para vocês aí um vídeo de 17 minutos, ele faz um grande resumo desse movimento chamado gnosticismo. Nós vamos tentar entender ele hoje, as suas principais características, influências dentro do cristianismo. Isso vai ser muito importante. A primeira coisa que nós temos que perguntar é: o gnosticismo, ele é cristão? Existem vários tipos de gnosticismo. Tem um gnosticismo cristão, tem um gnosticismo hebraico, tem um gnosticismo pagão. Então, nós vamos estudar especificamente o gnosticismo cristão, tá? Inclusive, se você chegasse num gnóstico lá do século II, do século III, e perguntasse para ele o que ele era, ele vai dizer: eu sou cristão. Tá? Então, assim, eles se consideravam, inclusive, os autênticos cristãos. Tá bom? Então, Ô, o Guto, mas de período... onde vem isso? Desculpa, mas de onde vem essa palavra, gnosticismo? Os padres da igreja do século II, como Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e outros, vão dar o nome deles de gnósticos. Mas, dentro da história, esse termo vai ser cunhado mesmo, vai ser já na Idade Moderna. Tá? Na Idade Moderna é que nós vamos estudar esse termo como sendo gnosticismo. Gnosticismo, tá? Mas como gnose já era conhecida no século II, não por eles, pelos adversários deles, que nós chamamos de padres da igreja. Então, para que a gente entenda esse movimento, nós temos que entender também esse movimento dos padres da igreja. Então, vamos aqui, eu já vou fazer essa diferença para ajudar vocês. Então, eu vou começar assim, dizendo o seguinte: esse movimento da gnose cristã, ele vai do século I, a parte mais forte nós estamos estudando, tá? Século I ao século III. Foram aí 200 anos desse movimento. Existe um historiador e bispo chamado Denilu, ele fala que vai do ano de 70 a 150. Não, mas vai um pouco mais, porque nós temos aí o grande movimento que o Agostinho vai enfrentar, chamado maniqueísmo, que ele é forte no século III. Ele é forte no século III. E o Agostinho, ele viveu entre o século... O Agostinho morre no século V, então ele é do século IV e século V. Quer dizer, até no século V, nós vamos ter esse movimento ainda forte do maniqueísmo. Então, a Mas, primeira... Guto, essa palavra gnose, numa tradução livre, assim, Conhecimento. de poder. Conhecimento? Ah, ok, obrigado. Mas eu vou explicar para você aqui certinho as características que é o movimento. Então, ou seja, vamos pegar primeiro o contexto que eles são fortes dentro do cristianismo é do século I ao século III. Embora, igual eu falei para vocês, Santo Agostinho vai enfrentar os maniqueístas no século IV, quer dizer que o movimento cresceu forte também. Lá na Idade Média, 1000 anos depois, eles vão reaparecer num movimento chamado cátaros. Então, os cátaros do século XIII, eles serão aí um movimento gnóstico também. Então, é um movimento que vai e volta na história. Então, ele é forte aí do século I ao século III, mas ele retorna depois no século XIII com os cátaros, tá? Que vai ser uma heresia também que a igreja vai enfrentar. Qual é a diferença, antes de continuar aqui, qual é a diferença entre esses gnósticos? Então, antes de falar da diferença, vamos dizer o seguinte, que nesse nome gnosticismo cristão, nós temos vários grupos. Não é só um grupo, é um grande movimento, com vários grupos diferentes. Eu vou apontar para vocês daqui a pouco os principais, tá? O principal deles, no século III, é chamado de maniqueísmo. A diferença desses grupos com o maniqueísmo é que o maniqueísmo criou uma igreja organizada. Por isso que foi difícil combater o maniqueísmo. O Santo Agostinho, inclusive, reconhece essa dificuldade. O Santo Agostinho, para quem não sabe, ele foi maniqueu durante 9 anos. 9 anos da vida dele foi maniqueu. Tá? Depois que ele começa, então, a perseguir o maniqueísmo. Mas durante 9 anos ele foi também dessa seita, desse grupo chamado maniqueísmo. Então, agora eu vou trabalhar com vocês. Eu falei sim que para entender bem esse movimento, nós temos que trabalhar as fontes. Quais são as fontes que nós temos para estudar o maniqueísmo? A primeira fonte é daqueles que os combateram. Tá? Então, quem combateu esse movimento? Quem combateu esse movimento foi
principalmente aí os chamados padres da igreja. Guto, quem são esses padres da igreja? São os intelectuais, bispos da igreja, principalmente do século I até o século V. Na verdade, os padres da igreja vão até o século VIII, mas o forte deles é até o século V. Então, são os bispos da igreja, os grandes intelectuais cristãos, que vão combater esses chamados gnósticos, tá? Eles vão combater. Então, os documentos que nós temos para estudar o gnosticismo, esse movimento, primeira fonte são os escritos desses padres da igreja. Quem são os principais nomes? Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano. Então, esses cristãos, eles vão, então, escrever textos falando das características desses gnósticos, por que eles são hereges, eles são chamados já de hereges. Aí o termo vai aparecendo, tá? Esse termo herege vai aparecendo como algo negativo, que eles não seguem a doutrina dos padres, dos apóstolos, que fala isso, inclusive, é o Irineu. O Irineu escreveu um livro chamado Contra as Heresias, né? E as principais heresias para o Irineu do século II, as principais heresias eram essas gnoses, tá? Esse movimento. Então, a primeira fonte que nós temos para estudar o que nós chamamos aí de gnosticismo são os escritos dos padres da igreja, principalmente Irineu, Clemente, Tertuliano. Eu vou dizer assim que até o Tertuliano e o Irineu são os que mais combatem, tá? Lá na frente nós vamos ter também o Orígenes, que vai também ser um dos que vai combater esse movimento. A segunda fonte que nós temos para estudar o gnosticismo são os escritos dos próprios gnósticos. São pouquíssimos, são pouquíssimos. Por que são pouquíssimos? Porque uma das tarefas dos padres da igreja foi eliminar os documentos que eles escreviam. Então, aqueles documentos escritos por esses gnósticos foram, vamos dizer assim, jogados fora, foram destruídos pelos padres da igreja. Os que sobraram foi uma grande coincidência, ou porque estavam escondidos, são pouquíssimos. Inclusive, foi descoberto muitos desses documentos no Egito, recentemente, no século XX, numa descoberta numa caverna chamada Nag Hammadi. Então, nessa caverna no Egito, chamada Nag Hammadi, foram descobertos muitos documentos gnósticos, e que nos dá um pouco a visão deles por eles mesmos, não pelos padres da igreja. Porque a tendência dos padres da igreja era o de desfazer dos gnósticos. Então, colocar eles sempre na situação de hereges, de não fiéis à igreja, de não fiéis aos apóstolos. Essa era a ideia dos padres da igreja, tá? Ao combatê-los. E o terceiro grupo de documentos que nós temos é chamado de confutações. Eu gosto de chamar de quando você se defende, né, você ataca. Então, essas confutações são ataques desses padres da igreja a esses movimentos. É o terceiro grupo. Então, tem muitas confutações. Confutações quer dizer ataques. Então, os ataques dos padres da igreja a esses grupos de gnósticos. Portanto, só para vocês entenderem, a maior parte dos documentos que nós temos sobre os gnósticos são documentos produzidos pelos padres da igreja. Eu só queria fazer aqui um paralelo para quem não é da igreja. Existe uma diferença entre padres da igreja e escritores eclesiásticos. A igreja considera padres da igreja aqueles que se tornaram santos, tá? Os escritores eclesiásticos são importantes, mas não se tornaram santos, como Tertuliano, como Orígenes. Eles não são considerados santos na igreja. Então, a gente chama de escritores eclesiásticos. Mas eles fazem parte da mesma época que nós chamamos de patrística, os padres da igreja, tá? Só para vocês entendendo aí. Então, essas são as principais fontes que nós temos. As fontes dos padres da igreja, que vai denominando quem são, as suas características, os documentos produzidos por eles próprios e as confutações que são, vamos dizer assim, críticas dos membros da igreja em relação a esses grupos, tá? Chamados gnósticos. Então, vamos lá.
A primeira coisa que nós temos que entender é um contexto. A igreja, ela surgiu basicamente no meio de pessoas pobres, isso lá em Jerusalém. Se você pegar o nascimento da igreja, a igreja surgiu no meio de pessoas que eram ligadas à terra, os apóstolos de Jesus, ou vamos dizer, a navegação, o caso de Pedro, de Tiago, de João, eram navegadores, mas eram pessoas pobres. O cristianismo, ele ganha força no século I, principalmente dentro da classe social mais baixa. Mulheres, escravos, colonos, pequenos agricultores, pequenos comerciantes. No caso do Paulo de Tarso, era um pequeno comerciante, Barnabé e assim por diante. Então, o cristianismo ele surgiu na classe baixa, dentro da classe baixa. Porque a mensagem do cristianismo era agradável, de libertação, de reino de Deus, que ninguém era melhor do que ninguém. Então, essas pessoas elas se aproximaram muito do cristianismo. Só que, a partir dos anos 70, anos 80, mas principalmente no final do século I, as pessoas mais ricas também começam a entrar dentro do cristianismo. Então, elas começam a entrar dentro do cristianismo. E elas querem uma mensagem que seja muito mais para elas do que para essas pessoas simples. Porque se você pegar o cristianismo, a mensagem é muito simples. Jesus Cristo ele fala em parábolas para as pessoas simples. As cartas, os documentos da igreja são documentos simples, esse que está nascendo. Esses intelectuais não se sentiam representados por esses documentos simples. Então, esses intelectuais, eles querem... nós estamos dentro de um contexto romano que nós chamamos de mundo greco-romano, aonde o contato com as grandes cidades era constante, os comerciantes tinham contato com essas grandes cidades. Roma, Alexandria, o próprio Jerusalém é uma cidade grande, considerada grande, Atenas. Então, cada cidade que você tem contato, os cristãos têm contato, eles vão absorvendo essa cultura greco-romana. Então, a princípio, podemos dizer que o gnosticismo vai ser aí a fusão de várias ideias, das ideias que vêm do mundo hebraico, das ideias que vêm do mundo cristão, das ideias que vêm do mundo gentílico, das ideias que vêm do mundo greco. Então, assim, essas ideias vão se fundindo até formar o que nós chamamos de gnosticismo. Então, esses cristãos, não é só os cristãos, quem já estudou história, como o Rafael sabe disso, no século I, depois que a filosofia do Platão e do Aristóteles estava em baixa, vários movimentos filosóficos se tornaram religiosos, no sentido de que esses movimentos, que nós chamamos de filosóficos religiosos, procuravam a salvação. Dentro de um mundo de muito sofrimento, dentro de um mundo onde as pessoas, a maior parte são escravas, que não tem muita esperança, as pessoas buscavam, no conhecimento, elas buscavam uma salvação. Então, podemos dizer que a gnose, a palavra gnose é uma palavra grega, tá? Ela é uma palavra grega, onde as pessoas acreditavam que o conhecimento gerava a libertação, gerava a salvação. Então, que Deus mesmo dava o conhecimento a certas pessoas, e essas pessoas, através desses conhecimentos, se salvavam, religiosamente falando. Faziam um contato com Deus. Isso é gnose. Então, a gnose é esse movimento intelectual onde Deus dá o conhecimento a poucas pessoas, por isso que esses grupos são restritos, dá esse conhecimento a poucas pessoas para que elas se salvem. Então, o objetivo final da gnose é a salvação. O que é a salvação? Viver com Deus. Tá? Viver com Deus. Então, certos conhecimentos, tá? Te colocam em contato com Deus. Então, podemos dizer que o movimento gnóstico é um movimento de intelectuais, tá? De intelectuais que procuram, então, a sua salvação. Só que esse movimento, ele vai buscar características no cristianismo, características no judaísmo, características no mundo grego. A gente até brinca que você bate tudo isso no liquidificador, e aí você tem o que nós chamamos aí de gnosticismo. Daqui a pouco eu vou falar sobre as características, vai ficar muito mais claro para vocês, tá? Um exemplo de que muitos transformaram a religião em filosofia e a filosofia em religião
podemos pegar no caso de Filo de Alexandria. Filo de Alexandria, que viveu pouco depois de Jesus, ele era hebreu, judeu, e fez uma leitura mais alegórica da Bíblia, nós chamamos hoje de exegética, tá? Ele já não tem aquelas observâncias que os judeus tinham, mas ele faz uma leitura mais simbólica da Bíblia, mais alegórica da Bíblia. Isso é uma das características aí de que o mundo estava mudando, que muitas filosofias estavam se transformando em religião e muitas religiões se transformando em filosofia, tá? Então, podemos dizer que esses movimentos são movimentos, que são vários grupos, tá? São movimentos de intelectuais, tá? Que usam um conhecimento como uma espécie de iluminação, tá? De iluminação. Em outras palavras, o conhecimento leva à salvação. Tá? Essa é a grande característica desse movimento. Outra coisa que nós podemos pegar desse gnosticismo, tá? A palavra gnose, ela vem do grego, que significa conhecimento, já falei para vocês, um conhecimento que traz a salvação. Essa é a grande característica dos movimentos gnósticos. Através do conhecimento, eu atinjo um estágio tal que eu passo a viver com Deus. Então, eu tenho uma salvação. Vamos dizer assim, o grande oponente desse movimento foi o Irineu de Lyon, tá, que viveu no século II. Ele vai, então, denunciar esse movimento, dizendo que esse movimento ele não segue os apóstolos, eles não seguem a tradição, que esses movimentos são movimentos heréticos, que têm que ser denunciados. A ideia do Irineu é criar a ideia da unidade da igreja, tá? Uma unidade da igreja. E aqui eu vou citar alguns desses grupos, antes de falar das características deles, tá? Alguns desses grupos que vão compor aí o que nós chamamos de movimento gnósticos. O Menandro, o movimento de um homem chamado Menandro, ele é considerado gnóstico. Um homem chamado Saturnino também é um movimento gnóstico. Basílides também é um movimento gnóstico. Carpócrates também, depois eu vou colocar isso para vocês no grupo lá, tá? Também é gnóstico. Cerinto, isso tudo quem traz para nós é o próprio Irineu, tá? Cerinto é também gnóstico. Os nicolaítas, que já falamos deles, também é gnósticos. Cerdão. O grupo que mais incomodou a igreja depois dos maniqueístas do século III foi um grupo chamado dos marcionitas. Tá? Eu vou falar depois desse momento para vocês. Os marcionitas incomodaram muito o cristianismo. O grupo do Valentino também é um grupo gnóstico. Existe um homem que está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, chamado de Simão o Mago. Diz que o Simão é o pai de toda a heresia. Quem fala isso é o Irineu. Só tomar cuidado que, embora, de fato, muitos gnósticos buscavam no Simão uma espécie de inspiração, o Simão não foi herege. Ele tem uma outra visão, mas não chegou a ser herético nesse sentido que nós conhecemos, tá? Só para que vocês saibam em relação a isso. Mas ele é chamado, Simão Mago, ele é chamado de o pai de todos os hereges. Tá? Ele está no livro do Atos dos Apóstolos. Então, agora vamos aqui pegar as características desses movimentos para que a gente entenda um pouco o que foram, né, as principais características desses movimentos gnósticos. Então, o nome gnóstico, ou gnosticismo, é usado pelos próprios adversários. Eles próprios não se reconheciam assim, eles se diziam os verdadeiros cristãos, eles se diziam ser aqueles que receberam no próprio Cristo os segredos do conhecimento, dizia muito deles, tá? Então, só para que vocês saibam, os gnósticos se consideram cristãos. São os adversários deles que vão dar esse nome de gnóstico para eles. Só para que vocês saibam em relação a isso. Então, vamos aqui às principais características desses grupos. A primeira e grande característica, eu mandei um vídeo aí, vocês depois dê uma olhada, está ligada aí ao desprezo pela criação. Tá? O desprezo pela criação. Para os gnósticos, tudo que é matéria é má. Porque a pergunta que os gnósticos fazem, a primeira pergunta que os gnósticos fazem é: se Deus é bom, por que o mal existe? É a primeira pergunta que esses movimentos gnósticos começam a fazer. Lembra que eu falei que eram de intelectuais?
Então, esses intelectuais, eles não estão satisfeitos com qualquer resposta. Eles querem saber disso. Se Deus é bom, por que existe o mal? E eles vão perceber que o mal, que tudo que é pecado, que tudo que é errado está ligado à matéria. Então, tudo que é mal está ligado à matéria. Então, a matéria é má. Vamos devagarzinho para vocês entenderem. Então, tudo que é errado, tudo que é pecado, tem origem na matéria, segundo os gnósticos. Então, a matéria, para os gnósticos, ela é má. O que é a criação? A criação é a criação da matéria. O mundo é matéria. Então, ou seja, a criação do mundo foi uma coisa ruim, é uma coisa má. Então, se o mundo é ruim, se a criação é ruim, Deus, essa é a primeira conclusão lógica, Deus não pode ser um Deus criador, tá? Então, essa repulsa pela criação, esse desprezo pela criação, e eles, os gnósticos cristãos, vão dizer que Deus não é um Deus criador. Esse é o primeiro ponto importante. Deus não é criador. Mas na Bíblia, lá no Antigo Testamento, consta que Deus criou o céu e a terra. Então, vamos gravando devagarzinho. Vamos devagarzinho para vocês entenderem isso. Se lá na Bíblia está dizendo que Deus criou o céu e a terra, e a criação é uma coisa ruim, portanto, aquele Deus do Antigo Testamento não é o verdadeiro Deus. Eles vão chamar aquele Deus do Antigo Testamento de Demiurgo. Demiurgo, para quem não sabe, dentro da cultura grega, foi um deus artesão, o deus que criou o mundo e fez o mundo. Então, eles vão dizer que aquele Deus do Antigo Testamento não é o verdadeiro Deus, tá? Então, primeiro, então, desprezo pela criação, tudo que é matéria é má, e o que é contrário de matéria? Espírito. Então, tudo que é espírito é bom, tá? Então, existe aqui a matéria má, existe o espírito bom. Então, a grande característica do movimento gnóstico é chamado de dualismo. O que é dualismo? Duas coisas, tá? Dualismo é isso. Se a matéria é ruim, se a matéria é ruim, o espírito é bom, é coisa boa. Se o corpo é ruim, a alma é uma coisa boa. Isso é muito interessante porque nós, cristãos, trazemos muito desse elemento até hoje. A gente coloca o corpo como algo negativo e a alma como uma coisa positiva. Até hoje a gente faz isso, né? Tem essa visão ainda muito ligada aos gnósticos, tá? Então, desprezo pela criação, característica número 1 aí. Segunda, Deus não é Deus criador, o Deus verdadeiro, que eles vão chamar de Deus luz, tá? De Deus luz. Ele não é criador. Esse Deus criador do Antigo Testamento é um Deus menor, que eles chamam de demiurgo, e eles não veem esse demiurgo como algo positivo, nós vamos ver isso aqui. Logo, logo, esse demiurgo vai virar o demônio bíblico, né? Então, eles não veem esse demiurgo como coisa positiva, não, tá? E a terceira característica importante que eu falei para vocês, do dualismo. Tá? Dualismo, qual dualismo? Matéria, espírito, corpo, alma. Então, para os gnósticos, nós, corpo, somos uma prisão da alma. Essa ideia é do Platão, que os gnósticos trouxeram ela. O corpo é uma grande prisão da alma. A alma precisa se libertar do corpo. Como é que a alma se liberta do corpo? Pela gnose, pelo conhecimento. Quando a alma entende que o conhecimento, que o corpo é mau, que o corpo não vale nada. Então nós temos que viver um mundo voltado para o espírito, um mundo voltado para as coisas superiores. Isso é a salvação. Então, quando através da gnose você começa a entender essas questões, tá? Então essas são as primeiras características que eu queria trabalhar isso com vocês. Então, quem vai criar esse mundo é esse demiurgo, que é o Deus bíblico. E aqui uma outra característica que eu vou trabalhar para vocês, o desprezo pelo Antigo Testamento. Os gnósticos desprezam todo o Antigo Testamento. Eles só aceitam o Novo Testamento. E mesmo assim, eles fazem uma seleção de textos, não é todo o Novo Testamento. Eles aceitam como grande apóstolo Paulo, mas eles evitam estudar Mateus,
Marcos e João, e aí eles pegam apenas alguns textos do Lucas. Então eles começam a fazer uma seleção de textos. Quem mais fez isso foram os marcionitas. E aí vocês vão começando a entender. A igreja viu a necessidade, então, de fixar os seus livros por causa dessas heresias. Porque eles começaram a dizer, esse texto você não lê, esse texto você não lê, esse texto você não lê. Então a igreja, preocupada com isso, teve que fazer o seu cânon. Então o cânon da igreja católica está muito ligado também à luta contra o gnosticismo. Porque o gnosticismo já começou a fazer o quê? A negar todo o Antigo Testamento, a negar toda a influência judaica na Bíblia, como, por exemplo, Mateus, João. Embora o Marcos não tenha sido judeu, ele traz alguns elementos judaicos. Então, o texto que eles aceitam é o do Lucas, porque o Lucas é menos judaico possível. O grande apóstolo deles é o Paulo, porque o Paulo luta contra o judaísmo. Então, tudo que está ligado ao judaísmo, para eles é mal, porque o judaísmo fala de um Deus criador. E eles não aceitam a ideia de que Deus cria. E a lógica é muito simples. Se a matéria é má, Deus bom não pode criar matéria. Então, tem uma lógica racional nisso. Então, se nós estamos diante de um mundo, tá? Nós estamos diante de um mundo que é mal, Deus não pode ser o criador desse mal. Então, Deus não pode ser o criador do corpo. Então, não existe um outro Deus, que não é esse demiurgo que os hebreus passaram, que está numa região que os gnósticos chamaram de pleroma. Pleroma. Então, ali existe um Deus luz, cercado pelos eões, ele chama os eões seriam espécie de anjos. E quando o Demiurgo criou o mundo, na lógica dos gnósticos, quando o Demiurgo criou o mundo, ele pegou fagulhas de luz e prendeu nesses corpos, que são as almas. Então, o Demiurgo, ele utilizou de parte do pleroma, porque também o Demiurgo, ele era um eão, são 16 eões, segundo alguns gnósticos, tá? Dependendo de cada momento. Então, segundo o Demiurgo, quando ele sai do pleroma para criar o mundo, ele leva fagulhas de luz, ou de luzes, né? Essas fagulhas de luzes são as almas. E ele prende essas fagulhas de luzes nos corpos, como prisão. Então, é necessário iluminar as pessoas para que elas se libertem do corpo. E quem é enviado pelo Deus Luz para fazer isso? Que vai ser o Jesus Cristo, que, na verdade, é o Verbo. O Verbo é um outro eão, é um eão superior, tá? É um eão superior, que o Deus Luz manda para que ele traga a boa nova, boa notícia. Qual é a boa notícia? A gnose, o conhecimento. Então, o conhecimento, quando ele é revelado, as pessoas vão entender esse conhecimento e vão, a partir, então, desse conhecimento, salvar a alma. E é engraçado, eu vou falando assim, isso vai entrando na minha cabeça, na de vocês também, a igreja até pouco tempo atrás pregava isso, tá? Pregava isso, ou seja, o que é morrer? É libertar a alma. A alma vai para o céu, o corpo não. Era assim que era pregado. Só que a Igreja Católica oficialmente não fala isso, tá? Isso aí é as pregações que ainda tem a influência desse gnosticismo em nós, tá bom? Isso é uma coisa muito interessante. Seguindo ainda aqui essas características, então, já falei a negação do Antigo Testamento, eles não aceitam o Antigo Testamento, a condenação do corpo e da carne, eles negam também o corpo e a carne. O mundo, para eles, esse mundo que nós vivemos, é um mundo de muita angústia. Esse mundo material. Por que nós vivemos num mundo de angústia para os gnósticos? Porque, primeiro, acreditavam muito no destino, outra influência grega. Então, nós somos guiados pelo destino. É o destino que determina se nós vamos ser felizes ou não. Tem muitas pessoas ainda que acreditam no destino. Ah, Deus me mandou essa mulher. Ah, isso vai acontecer. Então, destino, tá? Outra coisa que é uma angústia para o homem é o tempo. Nós sabemos que nós estamos no mundo por um tempo muito curto. Isso cria uma angústia na gente. Você vai perder os seus filhos, você vai perder os seus pais, você vai perder os amigos. Isso vai criando uma angústia existencial.
tá? A terceira angústia aí, que leva à angústia também, além do tempo, a angústia em relação à questão que, vamos dizer assim, do contexto que você vive. Você não vive em todos os lugares, vive apenas em alguns lugares. Então, o mundo é sofrimento. O mundo gera uma angústia muito grande. Então, é necessário se libertar a alma dessa angústia, levar ela, fazer com que a alma volte para a sua origem. Qual é a origem da alma? A origem da alma é o pleroma. Pleroma seria o nosso céu, tá? É o pleroma. Foi de lá que o demiurgo pegou essas fagulhas. Então, a alma tem que se libertar. Veja bem aqui, para quem não fez filosofia, essa aqui é a influência do Platão. Platão pensava exatamente assim, que a alma é uma prisão para o corpo. Era assim que pensava aí o Platão. Outra coisa que os gnósticos desprezavam era a procriação. Se o corpo é mau, se a matéria é má, então procriar, você está defendendo os valores do mal, do demônio. Então, ou seja, o corpo, a matéria má, vai gerar, então, quer dizer, filhos do mal. Então, eles lutam contra essa procriação. É interessante que quase todos os movimentos gnósticos defendem a ideia do celibato. Tá? O movimento cátaro, que é do século XIII, defendia inclusive o suicídio. O suicídio era visto como algo positivo. Lá no século XIII só, tá? Nesse período que nós estamos estudando aqui, não. Mas só para vocês entenderem isso. Então, lá no século XIII, o suicídio muitas vezes foi visto como positivo, porque é matéria, é coisa ruim. Então, o desprezo pela criação, a crítica ao sexo, a relação sexual não é vista como algo positivo, porque a relação sexual pode gerar vidas, pode gerar matéria. Foi uma outra crítica que eles faziam. E aqui um ponto interessante nessa discussão se o corpo é mau, se a matéria é má, segundo esse do movimento gnósticos, Jesus Cristo não se encarnou na história, tá? Então, o corpo de Jesus que a gente que as pessoas viram, segundo esses movimentos, era um corpo aparente. Então, vai se criar uma heresia na igreja chamada docetista. Depois eu vou colocar esse nome para vocês, tá? Docetista. O que eram os docetistas? A palavra doqueio significa literalmente ilusão, né? Quer dizer, não é uma coisa verdadeira, é aparência. Literalmente a palavra dokel, grego, significa aparência. Então, o corpo de Jesus é um corpo aparente, porque se Jesus, como Eão, ele veio para libertar a alma do corpo, ele não pode ter adquirido um corpo. Como é que um Deus bom vai adquirir um corpo? Então, o corpo de Jesus foi um corpo aparente para esses gnósticos. Então, nem a encarnação aconteceu para os docetistas, e nem a morte de Jesus na cruz. Também a morte de Jesus na cruz foi uma enganação, foi uma aparência. Ela não aconteceu, porque Jesus não pode sofrer na cruz, porque ele não teve corpo. Então, os gnósticos, eles negam tanto a encarnação como a morte de Jesus, que são dois pilares do cristianismo. Embora eles sejam cristãos, vocês estão entendendo? Quer dizer, aí está a heresia deles. Aí está a heresia. Se eles negam a encarnação e eles negam a morte de Jesus, eles estão negando dois pilares fundamentais do cristianismo apostólico. Do cristianismo apostólico. Não do cristianismo como um todo, porque eu já falei que tem vários tipos de cristianismos. Então, o docetismo, podemos dizer que ele é fruto desse gnosticismo, que nega o corpo. Então, Cristo teve apenas um corpo aparente para esses docetistas, tá? E aqui tem uma coisa interessante, que os docetistas, eles vão criar, que os gnósticos vão criar três tipos de cristãos. Os cristãos perfeitos são os gnósticos. São aqueles que já não levam mais a sério o corpo, que já se libertaram do corpo. Estão no corpo, mas o corpo não pertence mais a eles. Eles vivem uma vida espiritual. São chamados, então, de cristãos gnósticos, tá? Existe um outro tipo de cristão que eles ainda não conseguiram se libertar plenamente do corpo. Eles são chamados de psíquicos. Eles valorizam o espiritual, mas ainda vivem presos à matéria. Chamado de psíquicos.
tá? E existe os ílicos, cristãos ílicos, que são aqueles que só estão presos à matéria, ainda não se libertou. Para ficar claro para vocês hoje, os cristãos ílicos seriam os que fazem tudo para ter um carro, para ter uma casa, para só gastar, para comprar, tudo para eles é consumo, 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 consumo. Esses são os cristãos ílicos, os que são presos a matérias. Existem aqueles que acham que a matéria é importante, mas tentam viver uma vida espiritual. Então, eles ficam entre uma coisa e outra. São chamados de cristãos psíquicos. E existe a terceira categoria, que são aqueles que já desprezam completamente o corpo e já vivem na Terra uma vida espiritualizada. Tá? Uma vida espiritualizada. Então, os gnósticos, eles separam em três categorias os cristãos, tá? Eu vou parar por aqui, e aí vou deixar vocês fazer pergunta nas dúvidas de vocês. Então, essas características que eu coloquei para vocês são de vários movimentos, eles são muitos, são muitos. Eu peguei as características principais, tá? Principais. Então, Deus, para os gnósticos, é um Deus que está longe, no pleroma, no mundo espiritual, e ele é cercado de 16 eões, que são uma espécie de anjos também, tá? Anjos, seres espirituais. Jesus, no céu, Jesus é a encarnação, né? Embora eles não acreditem na encarnação. Jesus é o verbo, é o logos, que Deus enviou para nos trazer a gnose, para nos libertar desse Deus mau, que é o Deus dos hebreus, que é o Deus bíblico lá do Antigo Testamento. De novo, os gnósticos não aceitam o Antigo Testamento. Eles negam toda a influência judaica. E aqui, então, nós temos que ampliar o nosso conhecimento. Lembra que na última aula eu falei para vocês que o cristianismo já estava se separando do mundo hebraico? O gnosticismo ajudou nesse processo de libertação do mundo hebraico. Então, eu vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas. Eu já postei um vídeo com todo esse resumo e depois eu vou mandando mais para vocês, que é um assunto muito interessante. Tão interessante que podemos dizer que no século I, final do século I, final do século II e o século III, o gnosticismo dominou a cena do cristianismo, historicamente falando. Tá? Dominou essa cena. Então, isso foi muito, muito importante. Pode fazer pergunta quem tiver dúvida aí. Esse movimento aí é comparado com hoje a carismática na Igreja Católica, Guto? A carismática, boa pergunta sua. A carismática, ela traz muito dos elementos gnósticos. A carismática tem, assim, na Igreja Católica, ela tem uma tendência a valorizar muito o que é o espiritual, o que é a alma, um desprezo muito grande pelo... Não todos, tá? Não todos, mas, assim, eles não veem positivamente o corpo, eles não veem positivamente a questão sexual, eles são muito moralistas. Então, podemos dizer que dentro da Igreja Católica, a renovação carismática ela trouxe muitos elementos do gnosticismo que estão presentes nela ainda hoje. Por isso que a igreja, às vezes, critica de forma muito clara essas questões. Só queria fazer um parênteses aqui importante, que eu falei e esqueci de frisar. Para a Igreja Católica, oficialmente, para o cristianismo, não mais que para a Igreja Católica, porque isso é do cristianismo. O que ressuscita no ser humano é o corpo e a alma, tá? Oficialmente falando. Não é só a alma, não. Segundo os padres da igreja, esses bispos do século I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, formou o cristianismo. Segundo esses bispos, quando a gente morre, esse corpo matéria vai se transformar num corpo glorioso. E essa minha alma que está presa nesse corpo vai se transformar numa alma gloriosa e vão se encontrar, formando o guto glorioso. Então, para a Igreja Católica, para o cristianismo, eu vou frisar aqui o cristianismo que é melhor, para o cristianismo, o que se salva no ser humano é o corpo e a alma. Um corpo glorioso e uma alma gloriosa. Tá? É isso que se salva no ser humano. Ok? Só para que vocês entendam esse processo. Isso oficialmente falando. Por isso que quando eu vou à igreja, eu falo para as pessoas, não rezem pelas... Você vai numa missa, vamos rezar pela alma do fulano. Não, vamos rezar pelo fulano. Porque quando eu rezo pela alma do fulano, eu estou rezando de uma forma gnóstica. Entenderam? Então, vou rezar pelas almas do purgatório. Não, rezar pelas almas do purgatório é uma oração gnóstica. Vamos rezar pelas pessoas que estão no purgatório. Né? Então, só para que vocês entendam esse processo.
O cristianismo ele trabalha a ressurreição total do homem. O Santo Agostinho defende isso, todos os padres da igreja, todos, sem exceção. Inclusive, uma vez, um pagão, um gentílico, perguntou a Agostinho, aí está a importância de se enterrar, porque Deus ressuscitaria aquele corpo e aquela alma no último dia, e elas se encontrariam. Aí perguntaram para o Santo Agostinho, mas as pessoas que foram queimadas? E as pessoas que roubaram o corpo, parte do braço foi para um lado, parte da perna foi para o outro lado, aquelas pessoas que foram esquartejadas. A resposta foi simples, Agostinho. Deus tem o poder de juntar aquilo que o homem espalhou. Só para que vocês entendam esse processo, tá? Então, essa é a doutrina oficial. Mas, respondendo a pergunta do meu amigo que fez aí agora, sim, a carismática dentro da igreja, um dos movimentos que mais traz elementos gnósticos ainda hoje. Ô, Guto, você sabe me dizer quais são os grupos mais expoentes ou com maior número de seguidores aqui no Brasil que tem esse teor do gnosticismo, atualmente no Brasil? Eu acho que os neopentecostais eles trabalham muito algumas ideias do gnosticismo, mas é difícil, mesmo o catolicismo tem muitos ainda, muitos movimentos. Eu não falei para você que na própria missa a gente vai rezar pela alma do fulano? Isso é gnóstico. Todas as vezes, por exemplo, assim que as pessoas falam assim, eu tenho uma amiga que falava assim, eu não vou namorar com fulano não, porque ele é do mundo. Isso é a visão gnóstica, o mundo é coisa ruim, entendeu? Então, assim, isso está embrenhado, o Rafael, em vários movimentos. Mas, principalmente, quanto mais espiritualista é um movimento, no sentido negativo da palavra até, mais gnóstico ele é. Ele é considerado heresia, não esqueça isso. O gnosticismo é heresia que a igreja condenou, tá? Então, quanto mais espiritualizante, espiritualista, moralista é um movimento, mais elementos da gnose ele vai ter. Então, assim, o sexo como uma coisa negativa, o mundo como uma coisa negativa, tudo é pecado, então são grupos que trazem muito ainda esses elementos, que a gente chama de gnósticos. Veja aquele vídeo que eu passei para vocês, tendo dúvida, vocês me procuram novamente. Mas eu vou voltar nesse assunto, porque semana que vem eu quero falar do marcionismo, que foi também um movimento gnóstico muito presente no cristianismo e que ajudou a igreja a fazer o cânon, porque foi graças à condenação de livros sagrados pelo marcionismo que a igreja estipulou seu cânon. Fiquem com Deus, uma boa noite, até o próximo encontro, pessoal.